Olá, bem-vindo ao canal Web Canônico. Hoje, com mais um programa da série Direito Canônico e Secretaria Paroquial. Cada vez mais, nós como sociedade, tomamos consciência da importância de cuidarmos das pessoas com deficiência intelectual e inseri-las no nosso mundo da melhor forma possível. E em relação aos sacramentos da iniciação cristã, como que a Igreja lida com a realidade da pessoa com deficiência intelectual? Você sabe me dizer se a pessoa que sofre dessa deficiência, se ela pode receber os sacramentos do batismo, do crisma e da Eucaristia? Não? Então fique conosco, que hoje você vai descobrir. São três os sacramentos chamados da iniciação cristã. É o sacramento do batismo, o sacramento da confirmação, também chamado do crisma, e o sacramento da Eucaristia. E a pessoa que sofre de deficiência intelectual, ela é amparada pela Igreja em modo de que, mesmo com sua deficiência, seja capaz de receber esses sacramentos que são tão importantes para a nossa vida espiritual, para o crescimento de fé. O primeiro sacramento de todos e porta de todos os demais sacramentos é o sacramento do batismo. E nós vamos agora entender como que nós, como Igreja Católica, vamos lidar para que possam ser acolhidas pelos sacramentos também as pessoas que sofrem de deficiência intelectual. Vamos ver, no que diz respeito ao batismo, o que nos diz o Código de Direito Canônico. Acompanhe. Cânon 864. É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela. Aqui nós temos um primeiro ponto importante. Somente quem já foi batizado não pode receber o batismo, porque o batismo é um sacramento que não se repete. Por quê? Porque ele marca a nossa alma com aquilo que nós chamamos de uma marca indelével. Uma marca, um sinal dentro de nós que nada é capaz de arrancar e que perdura no tempo e perdurará também para a eternidade. Aqui nós já vemos um primeiro passo importante. A pessoa com deficiência intelectual, se ela não é batizada, como regra geral, ela pode ser batizada. Mas vamos continuar a leitura de alguns cânones. Acompanhe. Cânon 852, parágrafo 2º. No que se refere ao batismo, deve equiparar-se à criança também aquele que não está em seu juízo. Aqui vale a pena esclarecer de que o texto do Código de Direito Canônico, ele é de 1983. E o processo de elaboração do Código de Direito Canônico vai desde o final do Concílio Vaticano II até então 1983. Portanto, a linguagem empregada nem sempre vai refletir aquilo que hoje nós, na atualidade, consideramos o politicamente correto. Então, quando o texto aqui dirá da pessoa que não está em seu juízo, nós podemos entender a pessoa humana com deficiência intelectual. Essa pessoa com essa deficiência, portanto, se equipara à criança. Mesmo que não seja mais uma criança, ela será equiparada à criança. Bem, para o batismo de criança, vejamos o que nos diz o Código de Direito Canônico. Cânon 867, parágrafo 1º. Os pais têm a obrigação de cuidar
que as crianças sejam batizadas dentro das primeiras semanas. Logo depois do nascimento, ou mesmo antes, dirijam-se ao pároco ao fim de pedir o sacramento para o filho e ser devidamente preparados para eles. Quando nós falamos então do batismo de uma criança, obviamente a criança ela ainda não adquiriu aquilo que o direito canônico vai chamar de uso da razão ou idade da razão. Como a criança não tem ainda toda a sua capacidade intelectual desenvolvida, quem pede o batismo para a igreja são os pais. E a criança, ainda que não possa intelectualmente compreender os mistérios da fé e compreender o batismo que ela está recebendo, ela o recebe por causa da fé da comunidade cristã onde ela está inserida. Da mesma forma, a pessoa com deficiência intelectual, comparando-se à criança, serão então os pais que irão solicitar o batismo dessa pessoa para a igreja. E ainda que a pessoa com deficiência intelectual não seja capaz de compreender todos os mistérios da fé, assim como as crianças, ela é batizada na fé da comunidade cristã que acolhe em seus braços através do batismo, que, como disse, é a porta para todos os sacramentos na vida da igreja. No que diz respeito ao sacramento da confirmação, veja o que diz o Código de Direito Canônico. Cânon 889, parágrafo 1º. É capaz de receber a confirmação todo o batizado ainda não confirmado e somente ele. De forma semelhante ao que diz sobre o sacramento do batismo, a confirmação também é um sacramento que não se repete. Portanto, ele também imprime em nós, em nosso ser, uma marca indelével. E por isso não se repete, porque ele permanecerá conosco para toda a vida e também para a eternidade. Então, quem não foi confirmado, pode ser confirmado. Mas continuemos a leitura do Código de Direito Canônico. Cânon 889, parágrafo 2º. Exceto em perigo de morte, para alguém receber licitamente a confirmação, se requer, caso tenha uso da razão, que esteja convenientemente instruído, devidamente disposto e que possa renovar as promessas do batismo. Como nós acabamos de ler, o uso da razão para o sacramento da confirmação, ele não é obrigatório. Ele é, caso tenha uso da razão, se exigirá alguns pré-requisitos da pessoa, ou seja, uma devida instrução, a pessoa estar devidamente disposta para receber o sacramento da confirmação e que possa renovar as promessas batismais. Só que se ela não tem o uso da razão, ela pode ser confirmada, mesmo que não possa receber instrução, mesmo que não esteja devidamente disposta, mesmo que não possa renovar as promessas do batismo. Portanto, a pessoa com deficiência intelectual, ela pode sim receber o sacramento do crisma, ainda que ela não consiga compreender os conteúdos da catequese, ainda que ela não possa renovar as promessas do batismo, a pessoa com deficiência intelectual, sim, ela pode ser crismada, confirmando o batismo que recebeu, amadurecendo na vida de fé, porque nós acreditamos que o sacramento, independentemente da nossa pessoa, ele tem uma força que age por si só na nossa vida, para o nosso bem, para a nossa relação madura com Deus, nosso Senhor. Será no sacramento da Eucaristia
que nós vamos encontrar uma maior dificuldade de compreender se a pessoa com deficiência intelectual é capaz de receber a Eucaristia ou não. Ao longo desses anos do Concílio Vaticano II, passando pela emanação do Código de Direito Canônico e chegando para os nossos dias de hoje, muitos problemas já aconteceram em torno da recepção do sacramento da Eucaristia por uma pessoa portadora de deficiência intelectual. Se fizermos uma breve pesquisa na internet, nós vamos perceber que existem histórias de certa confusão, porque uma pessoa com deficiência intelectual, às vezes até vai para a missa, acompanha um pouco o processo catequético e chega na hora de receber a primeira comunhão e ela é proibida de receber a Eucaristia. E o fundamento dessa proibição é um fundamento sobre o direito canônico. Por isso que eu digo que esse sacramento da Eucaristia, relacionado à pessoa com deficiência intelectual, ele é um pouco mais complexo, mas nós temos uma solução para isso. Vejamos o que diz o Código de Direito Canônico. Cânon 912. Qualquer batizado não proibido pelo direito pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. É simples. A pessoa batizada, não proibida, pode comungar. A questão é, a pessoa com deficiência intelectual, ela é proibida de receber o sacramento da Eucaristia? Continuemos a leitura do Código de Direito Canônico. Cânon 913, parágrafo 1º. Para que a Santíssima Eucaristia possa ser administrada às crianças, requer-se que elas tenham suficiente conhecimento e cuidadosa preparação, de modo de que, de acordo com sua capacidade, recebam o mistério de Cristo e possam receber o corpo do Senhor com fé e devoção. Parágrafo 2º. Contudo, pode-se administrar a Santíssima Eucaristia às crianças que estiverem em perigo de morte, se puderem discernir o corpo de Cristo do alimento comum e receber a comunhão com reverência. É sobre esse texto do Código de Direito Canônico que já se proibiu por várias vezes pessoas com deficiência intelectual de receberem a Eucaristia. De uma certa forma, é compreensível a atitude do padre ou até mesmo do bispo que tenha agido dessa forma. Por quê? Porque o parágrafo 1º do Cânon 913, que acabamos de ler, diz que requer-se da criança e de qualquer outra pessoa suficiente conhecimento, cuidadosa preparação. Mas se a pessoa tem deficiência intelectual, como que ela vai ter um suficiente conhecimento? Como que ela vai receber o mistério de Cristo com fé e devoção? Se às vezes, dependendo do grau da deficiência, a pessoa não é capaz de entender absolutamente nada do que é o mistério da Eucaristia. E se nós formos usar ainda o que o direito diz a respeito de receber a Eucaristia em perigo de morte, vai dizer assim, olha, pode receber a Eucaristia em perigo de morte a criança, desde que ela saiba distinguir o pão eucarístico do pão alimento comum. E aqui novamente o problema, por quê? Porque a pessoa com deficiência intelectual pode ser que ela não tenha a capacidade de distinguir entre pão eucaristia e entre pão. Está dando para perceber? Em uma primeira leitura deste cano, nós até poderíamos dizer que a pessoa com deficiência intelectual não pode receber a Eucaristia. Mas esse problema é solucionado pelo Papa Bento XVI, que na sua encíclica Sacramentum Caritatis, no número 18, diz o seguinte, acompanhe. Uma particular atenção há de ser reservada aos deficientes,
Sempre que a sua condição o permita, a comunidade cristã deve facilitar a sua participação na celebração no lugar de culto. A propósito, procure-se remover nos edifícios sagrados eventuais obstáculos arquitetônicos que impeçam o seu acesso aos deficientes. Enfim, seja garantida também a comunhão eucarística, na medida do possível, aos deficientes mentais, batizados e crismados. Eles recebem a Eucaristia na fé também da família ou da comunidade que os acompanha. A solução do Papa Bento XVI foi simples. Assim como uma criança é batizada na fé da comunidade que o acolhe, assim como uma criança ela pode receber o sacramento da confirmação, para a Eucaristia, ainda que ela não tenha a capacidade intelectual necessária para compreender os mistérios da fé, ela recebe a Eucaristia na fé da família ou na fé da comunidade cristã que o acompanha. A mesma lógica para o sacramento do batismo, aplicado agora para a Eucaristia. Dessa forma, o Papa Bento XVI termina com a confusão que se havia. E é claro para nós hoje afirmarmos de que a pessoa com deficiência intelectual pode sim receber o sacramento da Eucaristia. Ainda que ela não seja capaz de acompanhar a catequese, ainda que não seja capaz de compreender os mistérios da fé, ainda que nem sequer seja capaz de saber o que ela está recebendo, mas ela recebe a Eucaristia pela fé na Igreja. E esse texto é muito bonito porque se garante à pessoa com deficiência o acesso ao local do culto. Se permite à pessoa de que os obstáculos arquitetônicos sejam retirados para que ela possa participar. Uma das coisas que gostaria de frisar na carta encíclica do Papa Bento XVI é o seguinte: quando o texto diz: seja garantida também a comunhão eucarística, na medida do possível, aos deficientes mentais, essa expressão, na medida do possível, não diz respeito à capacidade intelectual da pessoa, mas diz respeito à capacidade de poder engolir a Eucaristia. Existem algumas situações em que a pessoa não consegue digerir. Então, há uma dificuldade na própria ingestão da Eucaristia. Se a pessoa ela tem capacidade de engolir a hóstia consagrada, ainda que ela tenha deficiência intelectual, ela pode sim, tranquilamente, receber a Santíssima Eucaristia, porque ela recebe na fé da família, na fé da comunidade cristã. Depois dessas explicações, se alguém te perguntar, uma pessoa com deficiência intelectual pode receber os sacramentos da iniciação cristã? Você, tenho certeza, que estará pronta para responder. E você vai responder o quê? Vamos direto ao ponto. A resposta para esses questionamentos, se a pessoa com deficiência intelectual pode receber os sacramentos da iniciação cristã, a resposta é sim. Na Igreja tem o direito de ser nutrida com todos os sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia e Crisma. Chegamos ao fim de mais um programa da série Direito Canônico e Secretaria Paroquial. Se você está gostando do nosso conteúdo, dá um like, curta, isso nos ajuda a continuar produzindo este conteúdo para você. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou questionamento, basta você nos enviar um e-mail para este endereço eletrônico que aparece na tua tela. Por hoje é só, um forte abraço e nos vemos por aqui.